Dia 65, Êxodo capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: "Dê-nos água para beber." Moisés respondeu-lhes: "Por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor?" Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: "Por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos?" Então Moisés clamou ao Senhor: "O que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar." O Senhor respondeu-lhe: "Vá à frente do povo e leve com ele alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no monte Herobe. Bata com a vara na rocha e dela sairá água e o povo terá água para beber." Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meriba, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: "O Senhor está conosco ou não?" Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Refidim. Moisés deu estas ordens a Josué: "Escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte segurando a vara de Deus." Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo a permanecerem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de Amaleque ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: "Escreva isso num rolo para que sejam lembrado e repita a Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu." Moisés construiu ali um altar e o chamou de "O Senhor é minha bandeira", e disse: "O Senhor jurou que guerreará contra os amalequitas de geração em geração." Lucas capítulo 20. Naqueles dias, quando ele estava pregando e ensinando a boa nova no templo, foi interrogado pelos sacerdotes principais e mestres da lei e outros líderes religiosos, e lhe perguntaram: "Com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade?" Ele respondeu: "Eu lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou estava agindo apenas por sua própria autoridade?" Eles conversaram entre si: "Se dissermos que o batismo dele era do céu, cairemos na armadilha, porque ele perguntará: 'Então, por que vocês não creem nele?' Mas se dissermos que João não foi enviado por Deus, o povo nos apedrejará, porque todos estão convencidos de que João era profeta." Finalmente eles responderam: "Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar." E Jesus respondeu: "Neste caso, eu também não responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas." Então Jesus voltou-se outra vez para o povo e contou-lhe esta parábola: Um homem plantou uma vinha, arrendou-a e alguns lavradores e foi embora para uma terra distante por um longo tempo.
Quando chegou a época da colheita, ele enviou um dos seus servos à propriedade para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta de mãos vazias. Então ele mandou outro servo. Mas aconteceu a mesma coisa. Ele foi espancado, trataram-no de maneira humilhante e o mandaram embora sem receber nada. Foi mandado um terceiro servo e aconteceu a mesma coisa. Esse também foi ferido e expulso da vinha. Então o dono da vinha disse: "Que vou fazer? Já sei. Enviarei o meu filho amado. Certamente eles mostrarão respeito por ele." Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: "Esta é a nossa hora. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e assim a herança será nossa." Então eles os arrastaram para fora da vinha e o mataram. Que acham vocês que o dono da vinha fará? Eu lhes direi: ele virá e matará aqueles lavradores e dará vinha para outros. Quando o povo ouviu isso, disse que Deus não permitia que isso aconteça. Jesus olhou bem para eles e disse: "Então, que significa a escritura que diz: a pedra que os construtores rejeitaram acabou tornando-se a pedra mais importante de toda a construção?" E ele acrescentou: "Qualquer tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aqueles sobre quem ela cair serão transformados em pó." Quando os mestres da lei e os sacerdotes principais ouviram essa parábola, quiseram prendê-lo imediatamente, porque entenderam que era deles que estava falando. Porém, tiveram medo de que houvesse revolta do povo se o prendesse. Então esperavam que ele dissesse alguma coisa que pudesse ser denunciada ao governador romano como razão para que este o prendesse. Assim mandaram espiões, fingindo ser homens justos. Estes disseram a Jesus: "Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre sincero. Fala sempre o que é certo e que não mostra parcialidade, mas ensina os caminhos de Deus conforme a verdade. Agora diga-nos: é certo pagar impostos ao governador romano ou não?" Jesus percebeu o fingimento dele e disse: "Mostre-me um denário. De quem é esse retrato que está nele? E de quem é o nome?" Eles responderam: "De César, imperador romano." Ele disse: "Então entreguem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Assim falhou a tentativa de confundir Jesus diante do povo. Maravilhados da resposta dele, ficaram calados. Então alguns saduceus, homens que acreditavam que a morte é o fim da existência e que não há ressurreição, vieram a Jesus com esta pergunta: "Mestre, as leis de Moisés declaram que se um homem morrer sem filhos, o irmão dele se casará com a viúva e os filhos deles pertencerão legalmente ao irmão morto para manter o seu nome. Havia uma família de 7 irmãos. O mais velho casou-se, logo morreu sem deixar filhos. O irmão dele casou-se com a viúva, mas ele também morreu, e o terceiro também assim foi, um após o outro, até que cada um dos 7 havia se casado com ela e morrido, não deixando filhos. Finalmente morreu também a mulher. Agora, esta é a nossa pergunta: de quem ela será esposa na ressurreição, pois todos eles foram casados com ela?" Jesus respondeu: "O casamento é para a pessoa aqui na terra, mas quando chegarem ao céu, os que forem considerados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos e a vida futura não se casarão e não morrerão nunca mais. Nesse aspecto serão como os anjos e serão os filhos de Deus,
porque são os filhos da ressurreição. Mas quando a verdadeira pergunta de vocês se há ou não ressurreição, ora, os escritos do próprio Moisés provam isso, pois quando descreve como Deus lhe apareceu na sarça ardente, ele fala de Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Bem respondido, Senhor, afirmaram alguns dos mestres da lei que estavam ali, e aquilo acabou com as perguntas deles, porque não tiveram coragem de perguntar mais nada. Então ele fez a eles uma pergunta: como dizem que o Cristo, o Messias, é o filho do rei Davi? Pois o próprio Davi descreveu no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser seu filho? Então, com o povo ouvindo, ele voltou-se para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei, porque eles gostam de andar com as roupas caras e querem que um povo se curve diante deles quando caminha pelas praças, e como gostam de lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nas festas. Porém, no mesmo momento em que eles fazem longas orações para o povo escutar e procuram mostrar grande bondade, fazem planos para explorar as viúvas. Portanto, está reservado para estes homens o mais duro castigo de Deus. Jacó, capítulo 35. E Eliú continuou: você acha certo dizer, não pegueis e serei absolvido por Deus? E você ainda pergunta, que vantagem eu tenho se não pecar? Vou lhe dar uma resposta a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para cima e veja o céu imenso. Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Por mais que você peque, isso não prejudicaria a Deus. Se você for justo, o que você dará a Ele? Que benefícios dará a Deus? Os seus pecados só podem prejudicar as pessoas, seus semelhantes, e a sua justiça só afeta os filhos do homem. Os homens, quando são perseguidos, gritam por socorro debaixo do peso da exploração dos ricos. Eles imploram por libertação do braço dos poderosos. Mas ninguém procura ajuda de Deus perguntando: onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite e nos ensina pelos animais da terra e nos faz sábios através das aves do céu? E quando pedem ajuda a Deus, Ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá os pedidos de um coração orgulhoso. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que o seu problema está sendo tratado por Ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Não se desespere, porque Deus ainda não castigou os culpados e está esperando para punir as muitas maldades dos homens. Sua palavra contra Deus, Jó, foram palavras vãs. Você falou muito, porém não sabe o que está dizendo.